Feito. Gravando, presidente. Muito obrigado, doutor Jailson. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, no dia 6 de setembro de 2022. Vamos, então, iniciar com o processo da Klabin, AIN 445-263, Klabin S.A., de minha relatoria. Peço aos colegas que se dirijam ao processo, mas antes eu gostaria de informar que o processo da Bayer Locker do Brasil S.A., AIN 445-245, ele será retirado de pauta. Então, eu peço aos colegas que também aguardem um minutinho, enquanto eu, primeiramente, vou retirar esse processo de pauta. Processo, então, retirado de pauta. A Bayer Locker do Brasil. Estou fazendo aqui as gravações de praxe, né, da sustentação oral da doutora Carolina, e já vou, então, colocar aqui o processo, o voto. O voto já se encontra disponível e, inclusive, já há um registro do voto no sistema. Eu vou, então, ler o relatório e passar a palavra para a doutora Carolina. Esse é um recurso ordinário interposto por Klabin S.A. em face da decisão proferida pela primeira instância, que julgou procedente o presente AIN, que trata da seguinte acusação: crédito indevido de ICMS, ao lançar nos registros fiscais da apuração do ICMS e operações próprias de sua escrituração fiscal digital e transportá-los às correspondentes GIAs em outros créditos, com a discriminação crédito extemporâneo de materiais intermediários do período de abril de 2015 a dezembro de 2019. Valores referentes à aquisição de materiais de uso e consumo, haja vista que tais produtos não se enquadram nas condições estabelecidas na decisão normativa CAT 01/2001 para ensejarem direito a crédito do imposto. Em atendimento à notificação, no número 011 FVP,
E a outra notificação, o contribuinte apresentou pareceres técnicos elaborados por seus funcionários, sendo que esses pareceres não demonstram que as mercadorias que deram origem ao crédito extemporâneo ora glosado constituem-se insumos de produção, cuja aquisição daria direito a crédito ICMS. Em suas razões recursais, a autuada alega em apertada síntese nulidade de decisão recorrida por motivação precária e contraditória, nulidade do lançamento fiscal por violação da coisa julgada. Aí ele começa a discutir o direito ao crédito relativo às mercadorias adquiridas, né, que mercadorias utilizadas no processo produtivo da recorrente e não alheias à atividade de estabelecimento, o direito ao creditamento relativo às mercadorias, eu acho que eu copiei, né? Enfim, é o mesmo. O próximo é da necessidade de exclusão imediata das mercadorias, porque elas há uma ação judicial, uma decisão judicial transitada em julgado, né? Incorreta aplicação da penalidade, efeito confiscatório, e, por fim, discute sobre multa e juros, né? A representação fiscal, então, apresenta contrarrazões propugnando pelo provimento parcial do recurso, então somente em relação àquela questão da súmula 10, né, pela nova redação. Então, esse é o relatório, breve relatório, e eu, então, passo a palavra à doutora Carolina Meneguin. Doutora Carolina. Obrigada. Prezados, conforme muito bem colocado pelo senhor relator presidente, aqui a discussão ela trata da classificação ou não dos produtos como materiais de uso e consumo do estabelecimento. Eu sei que essa matéria já é conhecida dos senhores, então eu tentarei ser breve na minha sustentação, mas nós temos algumas peculiaridades importantes nesse caso, inclusive porque a matéria de fato é uma matéria casuística, né, em que um bem ele pode ser produto intermediário para um estabelecimento, material de uso e consumo para outro. E aqui nós temos algumas considerações e peculiaridades importantes sobre o processo. Mas tentarei ser breve na minha sustentação. Bom, o primeiro ponto colocado é em relação à própria motivação do auto de infração. Isso porque, ao analisar o processo produtivo da recorrente, o lançamento fiscal, ele autuou todas as mercadorias, com exceção do disco de corte. A autuação ela foi baseada na decisão, na decisão normativa CAT 1 de 2001, em que a decisão traz o conceito de bens de uso e consumo, o conceito de insumos que dariam direito ao crédito, e ela traz alguns exemplos de produtos intermediários que dariam direito a crédito, de forma exemplificativa, incluindo o disco de corte. Ocorre que, ao analisar o processo produtivo da recorrente, conforme pode ser constatado nos próprios laudos juntados pela recorrente, o disco de corte, assim como os outros materiais autuados, eles possuem a mesma função no processo produtivo da recorrente. E não fica claro no auto de infração, no lançamento ou na decisão de primeira instância, qual seria a diferença do disco de corte no processo produtivo da recorrente desses outros materiais em que foi negado o direito ao crédito da recorrente. Então, não é possível depreender qual a diferença entre o disco de corte e esses demais materiais, qual a característica do disco de corte que possibilita o creditamento que não estaria presente nesses outros materiais, e por qual razão, então, esses outros materiais que foram autuados, por exemplo, a lâmina, tela, mantas, feltros, não dariam direito aos créditos de ICMS, não seriam classificados como produtos intermediários, estariam classificados como bens de uso e consumo. Então, o primeiro ponto que a recorrente traz em seu recurso é em relação à motivação precária e contraditória do auto de infração e que foi mantido na decisão de primeira instância, na justificativa da razão né, da restrição do direito ao crédito da recorrente, o que prejudica, inclusive, o pleno direito, o exercício, né, do direito à defesa da recorrente, pois não é possível aqui depreender qual seria, de fato, a motivação para a manutenção da autuação para os outros itens. O outro ponto, que é de suma importância aqui no processo da recorrente, que também é trazido como uma nulidade do lançamento fiscal, é a violação da coisa julgada.
pois, além do disco de corte, o disco de corte foi excluído da autuação, mas materiais que foram mantidos, por exemplo, telas, mantas e feltros, são materiais que já foram objeto de ação declaratória pela recorrente, de ação declaratória transitada em julgado, em que o STJ analisou o processo produtivo da recorrente, processo produtivo de fabricação de papel, e analisando a atuação de telas, mantas e feltros, repito que são materiais que foram autuados, né, no presente lançamento, materiais que estão presentes aqui na autuação, em que a acusação de que esses materiais seriam bens de uso e consumo que não dariam direito ao crédito, foram em ação declaratória, transitado em julgado com análise do STJ a respeito da correta interpretação da Lei Candir, Lei Nacional, classificados como produtos intermediários que dão direito ao crédito. Então, a recorrente traz que o lançamento, além de contraditório por não justificar, ou porque um produto com a mesma atuação daria direito a crédito e outros não, ele ainda viola a coisa julgada. E aqui, a decisão de primeira instância não acatou a violação da coisa julgada trazida pela recorrente, pois afirmou que o estabelecimento que propôs a ação declaratória, que transitou em julgado, seria o estabelecimento da recorrente do Paraná. Ora, o STJ, quando dá análise da ação declaratória da recorrente, ele não estava analisando a legislação do Paraná. A decisão proferida ela é muito clara da correta análise da Lei Candir, análise do artigo 20 da Lei Candir, do seu parágrafo 1º, que traz as hipóteses em que o contribuinte não terá direito ao crédito, que traz a correta definição do que seriam bens de uso e consumo que não dão direito ao crédito, que traz a exceção ao direito da não cumulatividade. E seria aqui absurdo aceitar uma interpretação em que o mesmo contribuinte, com o mesmo processo produtivo de fabricação do papel, em que a restrição ela vem de uma lei de cunho nacional, ele teria direito ao crédito em um estado e não teria no outro, pois um estado considera que aquele bem seria produto intermediário e outro considera que seria bens de uso e consumo. É claro que não há como se aceitar que tem essas interpretações contraditórias, sendo que quem determina, né, quem traz a restrição ao crédito é uma lei nacional, a Lei Candir. Entrando no mérito, o primeiro ponto que se coloca aqui é que é incontroverso no processo que as mercadorias são utilizadas no processo produtivo da recorrente. E é muito importante ressaltar que esse ponto por si só ele já seria suficiente para excluir a classificação como bens de uso e consumo. Ora, a Lei Candir ela é clara no parágrafo 1º do seu artigo 20 que não dão direito ao crédito as mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Ou seja, a simples vinculação daquela mercadoria ao processo produtivo da recorrente deveria ser suficiente para garantir seu direito ao crédito. Isso é confirmado na doutrina. A recorrente, inclusive, juntou para o parecer do professor Marco Aurélio Greco, que analisa especificamente seu processo produtivo, que analisa a correta interpretação de bens de uso e consumo de produtos intermediários e que coloca aqui de forma muito clara e brilhante o que deveriam ser classificados como produtos intermediários, quais são os produtos que dão direito ao crédito. Não bastasse, é possível observar que esse conceito de produtos intermediários que dão direito ao crédito está de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Quando se pega a jurisprudência do STJ, são reiteradas as decisões. Aqui não estamos falando de uma decisão isolada da recorrente, em que ela obteve êxito junto ao STJ na decisão que transitou em julgado. Quando se analisa as decisões do STJ dos últimos anos, a recorrente até juntou uma planilha em seu recurso, pode-se observar de forma reiterada o STJ reconhecendo o direito ao crédito desses contribuintes. E é importante colocar esse ponto, por quê? Porque a razão para a manutenção da autuação e também que se observa no lançamento é que o consumo desses bens ele não seria imediato. Então, a recorrente ela traz laudo que comprova que as facas, a manta, a tela que se junta à celulose para a fabricação do papel, então claramente essencial ao processo produtivo da recorrente, ela não daria direito ao crédito, pois não há o consumo imediato desse produto. Ora, primeiramente que
a tela ela se consome da mesma forma do que o disco de corte, que é o que está expressamente na decisão normativa CAT. Em segundo lugar, que não há, em qualquer lugar na legislação, a determinação de que esse consumo de fato seja imediato. E, para a fundamentação do auto de infração, são trazidos resposta à consulta para que haja a exigência de que o consumo seja imediato. Ora, são respostas à consulta de outros contribuintes, são respostas a consultas que analisam processos produtivos diversos da recorrente. Claramente, além, né, da própria resposta à consulta, ela só fazer direito, né, para o consulente. Aqui, quando estamos falando da análise de se um produto ele é produto intermediário ou bem de uso e consumo, é claro que você precisa analisar o processo produtivo específico do qual você está falando. É impossível você pegar uma resposta à consulta e aplicar aqui para outro contribuinte, pois é uma análise casuística. Então, o fato dos produtos adquiridos pela recorrente não só estarem claramente vinculados ao seu processo produtivo, mas serem integralmente consumidos no seu processo produtivo, ele não deixa dúvida de que esses produtos sim dão direito ao crédito, não são bens de uso e consumo, são produtos intermediários. Nesse ponto, inclusive, conforme já ressaltado, não só está de acordo, inclusive com os mesmos produtos aqui autuados, com a decisão transitada em julgado em nome da própria Klabin, em que o STJ analisou o conceito de bens de uso e consumo de acordo com a Lei Candir, está de acordo também com a jurisprudência do STJ. E como também já adiantado, a recorrente ela juntou diversas decisões de 2022, 2021, 2020 do STJ, decisões reiteradas em que é analisado a Lei Candir, em que é analisado o conceito de produtos intermediários, o conceito de bem de uso e consumo, e que é reconhecido o direito ao crédito em situações muito similares à da recorrente, sem contar, né, a decisão idêntica do processo transitado em julgado pela própria recorrente. Não bastasse esse egrégio tribunal, inclusive, possui decisão reconhecendo tela como material intermediário. Esse ponto é muito importante, porque a própria decisão que reconheceu tela como material intermediário que dá direito ao crédito, coloca expressamente, ainda que seu consumo não seja imediato. Então, senhores julgadores, aqui não há dúvida que a recorrente ela possui direito aos créditos, inclusive pela semelhança né, para guardar coerência com outros julgados já proferidos com materiais similares, com materiais em que a sua atuação no processo produtivo dos contribuintes é muito similar ao aqui em análise. Não bastasse, né, não fosse suficiente toda a interpretação da Lei Candir, parecer do professor Marco Aurélio Greco, assim como as decisões do STJ, seja ela específica da recorrente, a qual a gente entende que produz coisa julgada em relação aos produtos aqui autuados, ou as inúmeras decisões também trazidas pela recorrente que confirmam qual é o entendimento do STJ e a jurisprudência do Tribunal Superior responsável por interpretar a Lei Candir, também é muito importante colocar que o creditamento pela recorrente está dentro do delimitado pela decisão normativa CAT 1 de 2001. Porque a decisão normativa CAT, ela traz que deve ser considerado como insumo o conjunto dos fatores produtivos empregados pelo empresário para produzir o output, ou o produto final, delimitando ainda que os produtos intermediários são aqueles itens que, não sendo matérias-primas, são empregados ou se consomem no processo de produção. Ora, em momento algum, a decisão normativa CAT traz que o consumo precisa ser imediato. Muito pelo contrário, ela traz definições que estão completamente de acordo com o delimitado pelo STJ, com o utilizado pela melhor doutrina. E são conceitos em que as telas, os feltros e os outros materiais aqui discutidos pela recorrente se encaixam, pois o único requisito imposto que não tem base legal e que está sendo exigido, que excluiria o direito ao crédito, né, que caso fosse entendido que bens de uso e consumo são todos os produtos que não são consumidos integralmente e imediatamente no processo produtivo, então esse imediatamente, ele não tem base legal, ele não tem nada que o sustente. Inclusive, nesse sentido, já se manifestou a Câmara Superior do TIT. Então, no julgamento, na análise da decisão normativa CAT, a decisão ela fala que
Não só a decisão normativa CAT ela é exemplificativa, conforme está expressamente em seu texto, e não taxativa, ela traz autorização do ICMS, uma vez constatada a função do insumo no processo produtivo da empresa. Uma vez em que se verifica que aqueles materiais eles são consumidos no processo industrial. Então, aqui, pelo próprio texto da Lei Candir, seja pelo texto da decisão normativa CAT, seja pelas inúmeras decisões do STJ, pela decisão em nome da própria recorrente transitada em julgado que analisou os mesmos produtos que aqui estão sendo discutidos, ou pelas decisões do TIT, aqui deste tribunal. Não há dúvida a respeito do direito ao creditamento da recorrente e que o crédito aqui realizado está em perfeita harmonia com a legislação tributária. São esses os pontos que eu queria destacar aqui na sustentação. Agradeço muito a oportunidade e um bom dia. Obrigado, doutora Carolina. Parabéns pela sustentação oral, bastante clara, bem completa. E eu vou, então, passar a leitura do meu voto. Os colegas já podem acompanhar, né? Estão no sistema, né? Então, primeiramente, no tocante à questão preliminar de nulidade da decisão recorrida, entendo que assiste razão à recorrente, razão pela qual, ao final, procurei a anulação da decisão com retorno dos autos para novo julgamento, ficando prejudicadas as demais questões, inclusive as de mérito. Em seu presente recurso ordinário, a atuada alega o que segue, entre aspas. Primeiramente, destaca-se que a R-decisão houve por bem desconsiderar os pareceres juntados como prova pela recorrente, afirmando que esses, entre aspas, não demonstram que as mercadorias que deram origem ao crédito temporâneo, ora gozado, constituem-se em insumos de produção. Para agravar o cenário, a R-decisão desconsidera tais provas sem nem ao menos explicar a razão pela qual as informações e conclusões dos pareceres, os quais apontam para a indubitável caracterização das mercadorias com materiais intermediários e evidenciam sua imprescindibilidade ao processo produtivo da recorrente, não seriam válidos. Nesse sentido, destaca-se que a decisão desconsidera todo o acabouço probatório e argumentativo da recorrente sob o mero argumento de que, entre aspas, o entendimento da fiscalização decorreu da observação do processo produtivo in loco e das explicações do contribuinte sobre a função do produto, motivo pelo qual deveria prevalecer. Ora, é claro que não se pode admitir a validação de decisão que não analisa conjunto fático probatório essencial desinde do caso. Do mesmo modo, a decisão recorrida, a R-decisão recorrida, manteve tal postura, limitando-se a reproduzir o relatório da fiscalização, afirmando que, entre aspas, trata-se de produtos que não se enquadram nas condições estabelecidas pela decisão normativa CAT 01 para ensejarem direito ao crédito do imposto, fecha aspas, sem, contudo, explicar a razão pela qual não haveria o enquadramento e, igualmente, desconsiderando o questionamento da recorrente quanto ao motivo de diferenciação entre o disco de corte e os demais produtos. Nesse sentido, mesmo após a recorrente ter demonstrado, por meio de provas contundentes, que os referidos bens são produtos intermediários imprescindíveis da sua atividade fim, a R-decisão recorrida não considerou as provas técnicas apresentadas, folhas tais, documentos tais, e novamente se limitou a repetir a infundada tese sustentada pelo fisco, assim imperioso que se questione novamente. Qual a diferença entre o disco de corte e demais produtos autuados no processo produtivo da recorrente? Qual a característica do disco de corte que se possibilita que haja acreditamento para este produto específico? Por qual razão a referida característica não está presente nos demais produtos autuados? Ora, não há resposta a essas perguntas no auto de infração ou na R-decisão recorrida, não sendo possível a recorrente compreender com precisão a motivação do lançamento tributário ou a razão pela qual a R-decisão recorrida o mantém. Inclusive, as únicas informações técnicas a respeito do disco de corte e dos demais produtos autuados são aquelas juntadas pela recorrente, as quais atestam a semelhança entre os produtos, eis que demonstram que tanto o disco de corte como os demais produtos autuados são integralmente consumidos no processo de industrialização, conforme demonstram os exemplos abaixo. E aí segue a decisão, segue o recurso ordinário, né, dizendo, importante frisar que o presente pedido de nulidade não se baseia em mero inconformismo da recorrente quanto à valoração das provas realizada pela decisão,
mas em evidente desconsideração de elementos fáticos fundamentais para que haja devida interpretação jurídica dos temas ora em debate. A referida desconsideração sumária da documentação jamais poderia ter sido feita, eis que os documentos apresentados e os argumentos que as seguem possuem o potencial de alterar o deslinde do caso, implicando, inclusive, no integral cancelamento da autuação. Assim, caso a decisão recorrida tivesse apreciado devidamente as provas, os argumentos apresentados pelo recorrente teria constatado prova a utilização das mercadorias autuadas em seu processo produtivo como materiais intermediários e não como materiais de uso e consumo. Ao deixar de proceder ao exame dos documentos apresentados, a decisão falhou ao não respeitar o contraditório material, já vista que desconsiderou a evidência probatória apresentada e, consequentemente, atacou as possibilidades de a recorrente refutar as exigências fiscais. Da mesma maneira, ao não analisar as provas, fundamentou-se em fatos que são postos de maneira equivocada pela fiscalização, por todo exposto. Então, aí a recurso ordinário pede, nesses termos, a anulação da decisão recorrida, e eu entendo que tem razão. De fato, a decisão recorrida, com todo respeito, apesar de extensa e bastante completa em relação à apreciação de argumentos de direito, a meu ver, descuidou de uma análise suficiente dos argumentos de fato e das provas apresentadas, as quais, conforme sustentou o contribuinte em sua defesa, demonstrariam o enquadramento das mercadorias objeto presente aí como supostamente materiais intermediários, tendo em vista as características específicas do seu processo produtivo. Vejamos abaixo os trechos da decisão recorrida, que tratam especificamente da análise do conjunto fático probatório. Então, eu pensei aqui só os trechos que tratam do conjunto fático probatório. Todo o restante, para mim, é a análise do direito, né, e relatório. Então, eu comecei a sublinhar os trechos. Alguns trechos aqui são sublinhados, né, depois eu explico por quê. Então, consta do relatório circunstanciado que, em análise a seus registros fiscais, isso já é voto, né, não é relatório, já é o voto da decisão recorrida, né? Então, consta do relatório circunstanciado que, em análise aos seus registros fiscais, verificou-se que o interessado lançou na sua guia de informação e apuração da referência de março de 2020, no campo outros créditos, né, o valor tal a título de crédito extemporâneo de materiais intermediários no período de abril de 2015 a dezembro de 2019. A fim de verificar a regularidade do referido lançamento, a fiscalização notificou o contribuinte nos termos da notificação tal a enviar a relação de todas as notas fiscais eletrônicas que acobertaram a aquisição dos supostos materiais intermediários que deram origem ao valor supra, referente à apropriação de semestre de forma extemporânea. Em atendimento à mencionada notificação, o contribuinte forneceu ao fisco a planilha juntada às folhas tais que relaciona todas as notas fiscais solicitadas. Em posse dessas informações, a fiscalização efetuou diligência na fábrica da empresa, conforme termo de diligência, com o propósito de conhecer seu processo produtivo. Na ocasião, o contribuinte foi notificado a apresentar laudo técnico e demonstrar a aplicabilidade dos materiais adquiridos que ensejaram crédito do extemporâneo CMS. Durante a visita, a fiscalização conheceu o processo produtivo da empresa, principalmente no que diz respeito à aplicação de materiais intermediários na produção. Fomos recebidos pelo senhor Rodolfo do Carmo Toqueiro, RG Tal, gerente da empresa, que apresentou as instalações da fábrica e, com a ajuda de um auxiliar, explicou como funciona a produção das caixas de papelão, principal bem produzido pela planta de Piracicaba. Fotos da fábrica seguem juntadas ao presente. Quer dizer, não foi o julgador que foi recebido, né? Quem foi recebido foi o fiscal, né? Mas aqui, enfim. A citada notificação foi atendida parcialmente, sendo que os documentos entregues em resposta seguem juntados às folhas tais, nova notificação. A partir da análise dos documentos e esclarecimentos fornecidos ao fisco, bem como das consultas aos sistemas da Secretaria da Fazenda e Planejamento, levando-se em conta a visita em loco, que permitiu que o processo de fabricação de embalagem de papelão do lado fosse conhecido pela fiscalização, constatou-se que houve crédito indevido no CMS. Portanto, o entendimento da fiscalização decorreu da observação do processo produtivo em loco e das explicações do contribuinte sobre a função do produto. O contribuinte forneceu à fiscalização, após ser regularmente notificados, pareceres técnicos. Ambos os documentos são bastante detalhados, deixando poucas dúvidas quanto à aplicação no processo produtivo de embalagem de papelão de cada material que ensejou o crédito semestre extemporâneo. Classificando as mercadorias em grupos menos específicos, o contribuinte apropriou-se do crédito referente à aquisição dos seguintes materiais: anti-incrustantes, desincrustantes, inibidores de corrosão, cordas, correias, discos refinadores, discos de corte, dispersantes de tela,
facas, contrafacas e lâminas, feltros, formas de corte, mantas, rodas puxadoras e roldanas, telas formadoras, tela secadora, tela encolhível e tela filtro. O fisco esclarece que, se levar em conta que o contribuinte produz embalagens de papelão ondulado na unidade industrial sob fiscalização, fica claro que os materiais acima indicados não integram fisicamente o produto da industrialização, não podendo, portanto, ser classificados como matéria-prima ou produto intermediário. Ainda assim, pode restar dúvida se esses bens podem ser considerados insumos da espécie material secundário, conforme defendeu o contribuinte, nas folhas tais, que tem como característica a de se desintegrarem total e instantaneamente no processo produtivo, sem se integrarem fisicamente ao produto. Esclarece ainda que, com relação aos primeiros itens citados, quais sejam os anti-incrustantes e inibidores, o parecer elaborado pelo contribuinte descreve que tais químicos são aplicados no abrandamento da água que vai para a caldeira, assim como no controle microbiológico de uma máquina. E aí vai, nota-se que esses materiais têm finalidade de adequar as máquinas ao processo produtivo, esclarece, ademais, que a administração já afirmou o entendimento por meio de consulta tributária, e que, da mesma forma, ocorre com desincrustantes e dispersantes aplicados segundo o parecerista, nos feltros e telas. Também já é de entendimento do fisco paulista que os materiais utilizados para adequar, conformizar, limpar e higienizar máquinas, equipamentos, recintos industriais, ainda que empregados para garantir a qualidade ou mesmo a própria consecução do processo produtivo, não dão direito a crédito CMS, por não se tratar de insumos da produção. Quanto aos demais materiais, à exceção do disco de corte, cuja aquisição dá direito a crédito nos termos da edição normativa CAD 01, todos eles se constituem materiais de ferramentas que integram os equipamentos industriais e desgastam-se pelo próprio uso. E aí vai a decisão, né? Em relação a facas, correias, roldanas. E aí ela diz o seguinte: dessa forma, levando-se em consideração que as mercadorias descritas no demonstrativo anexo 1, correias, facas, contrafacas, lâminas, cordas, tela secadora, feltros, mantas, anti-incrustantes, formas, inibidores, disco eflúvio, roldanas, correspondem a materiais de uso e consumo. Conclui-se que os créditos efetuados são indevidos. No mesmo sentido, tem-se que as ferramentas, chapas, ferros, hastes, pontas, perfis mecânicos, tubos, porcas, perfis metálicos, roldana, rolamentos, mantas, anéis, buchas, luvas, mancais, similares, não são insumos, mas apenas material de manutenção de construção sem direito ao crédito de imposto. Ressalto que parte dos materiais adquiridos para os consumos estabelecidos com certeza servem para a manutenção de equipamento e troca de peças. Os produtos discriminados no anexo 1 não guardam essa natureza, não integram o produto final, tampouco neles são consumidos de forma imediata e integral. E aí vai. Quanto à decisão normativa CAT 1, ao contrário do entendimento, os insumos devem se desintegrar totalmente. Dessa forma, as mercadorias em questão, anexo 1, folha 101, 305, não geram direito a crédito, visto que são produtos que apenas se desgastam no processo de fabricação. Vale ressaltar que, a partir da análise de documentos fornecidos pelo fisco, bem como das consultas do sistema, levando-se em conta a visita em loco, na linha de produção do contribuinte, que permitiu que o processo de fabricação de embalagem de papelão do lado fosse conhecido, constatou-se que houve crédito indevido de semestre. Eu deveria sublinhar esse parágrafo também. Eu acabei não sublinhando. Eu vou corrigir, porque também todos os parágrafos que eu sublinhei são parágrafos que são da decisão recorrida, que são ipsiliteris, né? Eles são iguais, mera cópia do que foi falado pelo relatório circunstanciado da fiscalização, que contém o auto de infração. Mera cópia, né? Então, todos os parágrafos sublinhados são mera cópia. Aqueles que não estão sublinhados são os que se encontram, se encontram apenas na decisão, ou seja, a parte da decisão que tem uma fundamentação original em relação à matéria fático-probatória, né? Então, eu digo o seguinte: note-se que parte substancial da decisão, aquela acima transcrita de forma sublinhada, ao abordar o conjunto probatório, limita-se, em essência, a repetir os argumentos postos no relatório circunstanciado de folhas 9 e 13, que se transcreve abaixo quase na íntegra. Então, eu transcrevi praticamente todo o relatório circunstanciado, e aí dá para perceber que é a mesma coisa. Parágrafo 1º, em análise de seus registros fiscais, o contator interessado lançou na sua guia de informações, Então, sai descrevendo
o que foi feito, né? E no item 1.7, a partir da análise dos documentos fornecidos ao fisco, bem como das consultas do sistema da Secretaria e Planejamento, levando-se em conta a visita em loco da linha de produção do contribuinte, que permitiu que o processo de fabricação de papelão ondulado fosse conhecido pela Federação, constatou-se que houve crédito indevido nos termos relatados no item 1 do presente auto de infração. A decisão, retornando à decisão, ela também trata exatamente disso, né? Então, ela repete exatamente esses mesmos parágrafos, né? Copia, né? E aí vai, né? Eu trouxe, então, todo o relatório circunstanciado aqui. Eu acho que não é o caso, né, de ficar lendo o relatório, né? Mas é perfeitamente possível verificar que parte substancial da decisão ela foi mera cópia do relatório circunstanciado, né? E aí o relatório segue, item 2.13, grosso modo, classificam-se as mercadorias em grupos menos específicos, né? E aí descreve quais são os produtos, exatamente como foi colocado na decisão, levando-se em conta que no produto de embalagem de papelão ondulado, fica claro que os materiais indicados não integram fisicamente o produto de industrialização. Então, eu não estou entrando no mérito, né? Eu não estou concordando ou discordando da decisão e nem estou concordando ou discordando do relatório circunstanciado. Não é esse o caso, né? Na verdade, do meu ponto de vista, há algumas questões que merecem ser tratadas de uma forma mais detalhada, né? Mas a maior parte delas eu até concordo, né? Mas o que eu digo no meu voto é o seguinte: veja-se, portanto, que a parte substancial da decisão que aborda a matéria fático-probatória constitui mera transcrição do relatório circunstanciado. Desse modo, a decisão, em sua maior parte, padece de fundamentação própria e de análise própria dos argumentos de fato e das provas. Na parte restante da decisão, em que não há correspondência direta com o referido relatório circunstanciado, abaixo transcrita, eu transcrevi só a parte, daquela parte que eu transcrita em cima, eu transcrevi só a parte que não foi sublinhada. Verifica-se uma apreciação superficial das provas apresentadas, bem como uma análise genérica dos produtos. Então, vejamos abaixo o restante da decisão que não se encontra sublinhada no trecho que foi anteriormente transcrito. Aí eu trago a decisão. Ela fala, quando vai falar das correias, facas, contrafacas, lâminas, telas secadoras, feltros, mantas, antidiscustantes, ela simplesmente diz que constitui material de uso e consumo, né? E, portanto, é crédito indevido. Muitos desses materiais, eles já são materiais analisados largamente aqui no tribunal, né? Eu já analisei correias, facas, feltros e mantas, enfim, matéria é conhecida, né? Então, assim, até poderia se entender, né, que não se gastasse muita tinta, né, na análise desses materiais. Mas acho que seria o mínimo necessário, né, que o contribuinte explicasse o emprego desses materiais no processo produtivo, né, se referisse ao texto, a prova que o contribuinte trouxe, né, comentasse essa prova, analisasse essa prova e a rechaçasse, né? Não simplesmente dissesse que esses materiais não constituem, né? Ainda que pudesse citar uma decisão que analisou esses materiais e trazer para o seu voto a mesma fundamentação, seria possível isso, né? Mas não foi isso que foi feito, né? Nesse sentido, tem-se que as ferramentas, várias ferramentas, né? Não são insumos, mas apenas material de manutenção. Ressalto que parte dos materiais servem para manutenção de equipamento, troca de peças, né? Qual parte, né, desses materiais? Os produtos discriminados pelo fisco no anexo 1, né, não guardam essa natureza, não integram o produto final, então também não descreve os produtos, só cita, né, o anexo 1. E aí vai, tá? Eu digo o seguinte: o trecho acima transcrito, recortado da ação incorrida, constitui a parte da decisão em que ela apresenta fundamentação própria. Contudo, padece de uma abordagem superficial das provas apresentadas de uma análise genérica dos produtos, não demonstrando em nenhum momento o porquê
de entender que tais e quais produtos não se destinam à comercialização e nem tampouco foram utilizados totalmente em um único processo de industrialização. Porque entendeu que tais e quais mercadorias não se enquadram como insumos. Porque entendeu o porquê, né? Na verdade é o porquê, mas eu corrijo depois. Entendeu que tais e quais mercadorias não se enquadram como insumos, tais e quais mercadorias não são consumidas de forma imediata e integral, nem apresentou nenhuma análise que pudesse justificar tais suas conclusões, muito menos revelou quais das provas aduzidas aos autos embasariam tais análises e conclusões. Quanto à decisão recorrida afirma que os produtos são, entre aspas, os produtos não, entre aspas, são consumidos de forma imediata e integral, folha 778, ela apenas se refere aos produtos discriminados no anexo 1, portanto, de forma genérica, sem tratar dos produtos, sem tratar de cada um dos produtos, especificamente. Tá? Ao passo que cada um dos produtos tem suas próprias características. Não, é sem tratar dos produtos especificamente. Eu tenho que tirar esse trecho aqui. Eu estou tornando amarelo aqui esses pontos aqui que eu vou. Corrigir. Ao passo que cada um dos produtos tem suas próprias características, tanto físicas como de uso dentro do processo produtivo. Fato que enseja a necessidade de abordagem específica e não genérica. Dificultando com isso a própria possibilidade de contraditório de ampla defesa do autuado. A mesma deficiência se repete às folhas 780, quando a decisão recorrida novamente cita de forma genérica as mercadorias, afirmando de forma genérica e superficial que as mercadorias não geram direito ao crédito, visto que são produtos que apenas se desgastam no processo de fabricação do contribuinte. Casos como o dos presentes autos, que tratam da demonstração de que os produtos se enquadram ou não como materiais de uso e consumo, exigem análise aprofundada do conjunto fático probatório para cada produto objeto da autuação, de modo que, ao não proceder assim, a decisão padece de vício de nulidade por fundamentação insuficiente. Tal situação ainda se agrava quando, diante do quadro específico dos presentes autos, em que foi apresentada uma quantidade razoável de provas por parte da autuada, bem como foram trazidos diversos argumentos em recursos que tratam dessas provas, e da tentativa do contribuinte demonstrar que os produtos se caracterizam como materiais intermediários dado seu processo produtivo, não se quedando inerte nem ausente de material probatório. De fato, ainda que em resposta à notificação efetuada quando do procedimento fiscalizatório, a autuada juntou um primeiro parecer técnico, folha 6077, com quadro resumo de consumos florestais, bem como um segundo parecer técnico que, quando são citados na decisão recorrida, a referência é feita pelas lentes do relatório circunstanciado do fisco, ou melhor, em parágrafo que é cópia integral do que afirmou o fisco em seu relatório circunstanciado, sem qualquer aprofundamento, sem qualquer análise de qualquer produto mencionado em tais pareceres. Ainda que não se concorde com a prestabilidade do conteúdo de tais pareceres, para demonstrar que os produtos lá contemplados não são materiais de uso e consumo, é necessário que tal conteúdo seja analisado e esmiuçado e, além disso, seja feito pelas lentes da decisão, com sua própria fundamentação. Juntamente com a defesa administrativa, o contribuinte apresenta laudo pericial, em que supostamente demonstraria o seu direito ao crédito referente a mercadorias objeto deste AIM. Nada obstante, não há qualquer menção na decisão recorrida a respeito de tal laudo pericial, fato que, no conjunto da obra, implica estar a decisão maculada por fundamentação deficiente. Ante tudo exposto, eu conheço e dou provimento ao recurso ordinário
para acolher a preliminar de nulidade. Eu não sei se eu estou lendo uma versão corrigida do voto, porque eu estou lendo aqui direto no Word, né? Não sei se o que foi colado, eu não sei se vocês estão lendo, mas eu vou fazer essas pequenas correções, né? Mas já vou abrir o debate. São correções apenas de umas faltas aqui, não muda em nada o conteúdo, né? Só deixar mais correto, né? E claro, não ter confusão. Eu já vou abrir o debate, à medida que eu for fazendo aqui as correções. Então, é o meu voto. Eu acho que a gente tem que devolver isso mesmo para a primeira instância. Assim, o direito não é estático, né? As coisas estão realmente... muitos desses materiais foram analisados e reanalisados, né? Então, essa é uma matéria que exige uma análise mais aprofundada, né? E talvez o julgador ele não tenha encontrado nos autos, né, também uma fundamentação detalhada no próprio auto de infração. Isso é uma coisa que eu tenho que realmente reconhecer. Analisando o auto de infração, eu vejo que não há uma fundamentação tão detalhada, né? Para cada produto, o próprio auto já não vem com essa fundamentação. Muitos desses produtos há uma justificativa para isso, né? São produtos bastante já analisados, né? Como facas de corte, né? Enfim, feltros, enfim, coisas que são batidas, né, no tribunal. Mas me incomoda o fato de não vir uma descrição mais detalhada, né, pela fiscalização, né, do uso desses materiais no processo produtivo, enfim. O relatório substanciado, realmente, ele também é um pouco genérico quando fala dos produtos, né, ele não é específico, né, e eu acho que talvez o julgador ele tenha embarcado nessa falta aí. Mas a preliminar de mérito, eu vejo que a gente precisa primeiro devolver isso para a primeira instância. Eu não me senti confortável de ultrapassar essa questão da primeira instância para discutir essa questão da autuação. Até porque, ao final, eu entendi que, apesar disso, a autuação não está maculada, não. Ela não é maculada. Mas eu tenho que confessar, não tá viciada. Ela vem com todos os elementos, ela é clara, né? Permite que o contribuinte se defenda, né? Como já disse, muitos desses materiais já são bastante conhecidos, discutidos, né? Então, não vejo. Então, eu acho que, apesar desse meu comentário, eu acho que eu não iria pela nulidade, né, da autuação, muito pelo contrário, eu acho que ela está bastante clara, né, a autuação. Ela não infringe nenhuma possibilidade do contribuinte contraditório para a defesa, ela nem é deficiente em termos de elementos, né, que são exigidos para que o contribuinte, para que esteja clara, né, a autuação. Mas eu tenho que confessar que realmente uma coisa meio... nós estamos aí numa linha tênue, né? Porque a decisão ela acaba trazendo vários elementos, ela é extensa, ela analisa o direito, traz jurisprudência, né? Fala das decisões que o contribuinte trouxe, né? Então, ela fala analisa as respostas à consulta, a decisão normativa CAT 01. Então, é uma decisão que aparentemente ela trata, né, das matérias que estão aqui. Só que, para análise nesse caso, realmente, o contribuinte ele traz aí umas provas que necessitavam, né, de uma análise mais aprofundada, né? Pelo menos que fossem analisados de uma forma mais cuidadosa e não tratado como se foi tratado no auto de infração, né?
apenas com listas descritivas dos bens, né, sem aprofundar cada bem, mas enfim. Eu vou colocar aí para debate. Eu acho que, não sei, talvez eu provavelmente não vou dar meu voto, mas vamos ver aí, né? Doutor Márcio, que já teve a oportunidade de ter contato com o voto, né? Eu espero que eu não tenha encaminhado muito tarde para o doutor tenha conseguido dar pelo menos uma olhada, né? Então, vou passar a palavra, vou abrir o debate, passando a palavra para o doutor Márcio, e em seguida para os demais colegas. Doutor Márcio. Bom dia a todos. Primeiramente, quero parabenizar pelo voto. Realmente, acredito que deveria voltar esse voto para a DTJ. Tem muito material probatório, inclusive eu acessei o YouTube, consegui ver vídeos, inclusive da produção da própria Klabin. Tem alguns materiais que precisam ser analisados, apesar do relatório apresentado pela empresa, ele está com fotos muito pequenas. Eu acredito que dá para se fazer um alinhamento entre o processo produtivo e o material apresentado pela empresa na sua defesa. Então, acredito que o processo deveria voltar realmente para a DTJ para ser reanalisada essa grande quantidade de relatórios que foram apresentados. Então, já adiantando meu voto, pretendo seguir o voto do relator. Muito obrigado, doutor Márcio. Doutor Eduardo. Bom dia novamente a todos, bom dia, doutora Carolina. Eu concordo com o relator, né? Eu queria só fazer algumas ponderações rapidamente. A primeira, o voto está muito bom, está detalhado. Às vezes parece que tem muita massa de texto, que não precisaria reproduzir a decisão, mas justamente quando tem falta de provimento jurisdicional, é que a gente vê como fundamental você mostrar tudo que foi dito, ou melhor, do que não foi dito em relação ao julgado recorrido, né? Para que não permaneça dúvida, para que não se peça uma vista, enfim, para que não tenha qualquer controvérsia, né? Então, eu acho que né, eu sou mais a favor assim de votos mais curtos, mas nesses casos eu acho que faz total sentido. Agora, o que eu faria, presidente, apenas duas sugestões, né? A primeira é o seguinte, me preocupa, e eu acho que não é difícil acontecer, de quando voltar para a primeira instância, a decisão voltar deficiente, talvez com detalhamento em relação a outro item, mas ainda com uma falta de provimento jurisdicional. Então, uma singela sugestão seria, claro, se o relator concordar, os demais colegas, acrescentar um parágrafo para que fique bem claro a necessidade de em um novo julgado, né, o julgador monocrático, ele trazer uma clara relação, pode ser em planilha ou não, mas primeiro, entre cada item específico, então ele descreveu o item, ele menciona aonde esse item está no trabalho fiscal, no relatório circunstanciado, ou seja, em que folhas dos autos, né, porque eu imagino que sejam vários. Depois, ele fala em relação a esse item que ele descreveu, que ele falou em que folhas estão nos autos. Quais são as características físicas desse item? E por que, considerando essas características, aí tem que ver qual é o juízo de valor do julgador monocrático, não daria direito a crédito, obviamente, explicando por que não seria relacionado, consumido de forma integral, imediata ou não, no processo produtivo, e ainda assim rebatendo o que se argumenta em contrário na peça recursal do contribuinte e nos laudos. Ou seja, fazer esse cotejo. E quando eu falo de cada item, porque quando você tem muito item, é muito fácil descambar de novo para uma argumentação jurídica, né? Essa é a minha preocupação. E a outra também, é uma simples sugestão, de talvez no final do voto, presidente e Vossa Excelência, talvez reconhecer expressamente a nulidade da decisão, determinando o retorno à primeira instância para que no novo julgamento seja suprida essa deficiência, essa falta de provimento jurisdicional.
São apenas essas minhas considerações, presidente, mas acompanho, ainda que não sejam feitas essas alterações, acrescidas essas sugestões, acompanho integralmente o voto. Obrigado, doutor Eduardo. Eu compartilho da sua preocupação. Essa é uma dor que a gente sempre tem aqui no tribunal. É sempre uma possibilidade de que o julgado ele continue, né, com a mesma deficiência. E uma das razões para isso é que, normalmente, ele é feito novamente pela mesma pessoa que produziu o julgado anterior. Não deveria ser, né, porque como a pessoa já teve contato, né, o julgador teve contato com os autos, ele deveria ser a pessoa mais indicada para entender, né, onde se encontra realmente a deficiência e corrigi-la, né? Mas o ser humano, ele, às vezes, é shakespeariano, né? Então, a gente não consegue ter controle, né, sobre essas coisas. É muito difícil a gente colocar no voto e determinar como o julgador deve proceder, né? Até porque a matéria é devolvida para ele e ele tem total liberdade, né, para proceder da forma como quiser, né? Esse é um problema do sistema, né? Não é só aqui. O sistema é pensado para ser assim, então não tem muito o que fazer, né, diferente. A gente não tem. Quando é uma questão específica que a gente manda de volta para que haja um complemento de julgado, né, por exemplo, não houve análise de uma questão referente à decadência, aí é mais fácil, né? Mas no caso desses autos que tem que refazer, fica muito difícil, né, conduzir a mão do julgador. Então, às vezes até é um tiro no pé isso, né? Porque a gente tentando, né, garantir que o processo, que a bola venha redonda, né, que ela não venha mais quadrada, a gente pode inclusive introduzir aí algum ruído aí, né, que é uma nulidade, enfim. Então, doutor Eduardo, eu prefiro manter como a gente faz de praxe, né? A decisão foi anulada, né, enfim, será anulada, né? Porque agora já temos 2 votos aí. Ela retorna para a primeira instância e aí dependemos da primeira instância fazer um bom trabalho, que ocorre na maioria das vezes. Bom trabalho ocorre, né? Então, a primeira instância, o tribunal, ela é conhecida por excelente trabalho. A gente tem problemas de alguns votos que realmente voltam, né, são anulados mais de uma vez, isso ocorre de fato, mas é exceção, né? A regra. Então, vamos torcer para que esse voto da primeira instância venha realmente com essa análise, né? E a gente possa, então, prosseguir no julgamento do recurso ou no novo recurso que seja interposto. Então, mas de qualquer forma, fica aí a possibilidade do doutor fazer aí, se quiser, uma preferência, né? E sempre é possível, tá? Eu vou, então, passar a palavra para o doutor Eduardo. Não, eu vou, é apenas uma sugestão, eu não acho que não é o caso de fazer preferência, eu vou acompanhá-lo. Perfeito. Doutor Paulo Roberto Andrade. Oi, presidente, como vai? Vamos lá, a matéria de fundo, eu já tive a oportunidade de apreciar quando participei de outras câmaras, enfim, recentemente, e já amadureci um convencimento e até preparei, e por isso preparei um rascunho de voto para trazer aqui para a sessão. E esse voto acaba sendo divergente, presidente, porque eu estou confortável para avançar desde logo sobre o mérito. Porque eu acho que, assim, eu estou convencido de que a controvérsia aqui ela é de direito exclusivamente. Eu acho que nós não temos controvérsias fáticas aqui, porque a Câmara, né, a instância recorrida, ela manteve as glosas não, não por entender que... enfim, como é que eu vou explicar? Espera só um pouquinho aqui. Desculpa, eu estava
Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu acho que a controvérsia é exclusivamente de direito, porque a decisão recorrida, ela não está entendendo que... Caramba, gente, desculpa, um segundinho. Deixa eu só pegar aqui o meu voto. Isso, tá aqui. Eu vou enfim, ler o voto que eu preparei, e acho que vai ficar mais claro de entender. Posso passar a leitura, presidente? Pois não, doutor Paulo. Vamos lá. Agora o doutor fez o pedido de... Não. Porque seria ideal o doutor, então, já colocar o voto no sistema para que a gente pudesse acompanhar. Tá, perfeitamente. Se o doutor puder fazer aí o pedido de preferência, eu já habilito. Tá, eu lanço o voto primeiro e aí depois leio. Só um minutinho, que nós temos aqui... Está concedido, né? Concedido. E aí agora o doutor pode lançar o seu voto, tá, para que a gente colar o voto, né? Editá-lo, né? Perfeitamente. E a gente possa acompanhar. Tá. Eu já fiz aquelas correções de estilo e introduzi aqueles termos que estavam faltando no voto, tá? Não altere nada o conteúdo. Eu já lancei aqui, presidente, e passo a leitura do voto, então. Tá. Permito-me divergir do ilustre relator, pois não vislumbro nulidade na decisão recorrida, ainda que esta apenas reproduza em expressiva parcela o próprio relatório circunstanciado. Para além de uma mera nulidade, entendo que o acórdão recorrido incorre em erro injudicando, isto é, má aplicação do melhor direito à espécie. Explico-me. O caso envolve o creditamento de CMS na aquisição dos seguintes itens relacionados à fabricação de papel e embalagem de papelão. Aqui eu transcrevo, menciono aí os 15, 20 itens que são o objeto da autuação. Tudo está em saber se tais materiais configuram insumos, mais precisamente produtos secundários, ou meros materiais de uso e consumo do estabelecimento. Na primeira hipótese, o creditamento é desde sempre permitido, e na segunda, somente a partir de janeiro de 33, conforme Lei Candida, artigo 33, inciso 1º. Delimitemos precisamente a controvérsia para endereçá-la de maneira mais assertiva. É possível extrair dos autos alguns consensos importantes, a saber... Doutor Paulo, desculpa interromper. Eu acho que eu estou com um pouco de dificuldade de acompanhar. O doutor não salvou ainda o seu voto lá no sistema. Você tem que registrar lá, né? Tá, desculpa. Não está disponível ainda. Tá aqui. Não há questão antecedente ao conhecimento, anulação da decisão anterior, retorno do processo para cumprimento julgado, converter julgamento em... dentre as opções aqui, presidente, eu preciso selecionar a anulação da decisão anterior, imagino. O seu voto é pela anulação? Não, meu voto é pelo provimento do recurso. Mas então aqui... não há questão antecedente. E aí coloca conhecimento e provimento. Já. Perfeito. Conhecido integralmente com julgamento de mérito. Provido. Registrar voto. Pronto. Está disponível? Tá disponível. Muito obrigado, doutor Paulo. Imagina, que agradeço. Então, eu prossigo aqui. Eu vou delimitar a controvérsia para endereçá-la de maneira mais assertiva. É possível extrair dos autos alguns consensos importantes, a saber. Primeiro ponto, nenhum desses materiais integra o produto final. Isso é incontroverso. Segundo ponto, todos os materiais interagem em alguma medida com o processo produtivo, desgastando-se em razão dele.
A decisão recorrida, inclusive, reconhece esse fato ao analisar os laudos técnicos trazidos pela defesa. Eu abro aspas para um trecho mais emblemático da decisão recorrida. Ambos os documentos são bastante detalhados, deixando poucas dúvidas quanto à aplicação no processo produtivo de embalagem de papelão de cada material que ensejou o crédito de ICMS. Item C. Esse desgaste não é absolutamente instantâneo e nem integral. O dissenso está, enfim, em saber se o desgaste de um item em meio ao processo produtivo, embora não instantâneo nem integral, configura consumo para fins de ICMS. Tem-se aí, a meu ver, uma controvérsia de direito. A controvérsia não está nos fatos, mas na qualificação jurídica destes, a partir da melhor hermenêutica das normas pertinentes. Segundo o artigo 665 do regulamento, considera-se bem de uso de consumo aquele que não for utilizado na comercialização ou que não for empregado para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização. Igual definição consta no item 5 da DN CAT 1 de 2001. Essa mesma DN define também, com elucidativos exemplos, o conceito de insumo. Eu transcrevo o trecho multicitado dessa decisão normativa. O conceito é o mesmo utilizado, aliás, na disciplina federal do IPI. Eu transcrevo aqui o artigo 226 do regulamento do IPI. É insumo, portanto, todo material que seja consumido no processo de industrialização. Não leio em nenhum dos textos normativos referidos acima a exigência de que o consumo seja imediato e integral. Tampouco penso que essa seja uma nota inerente à ideia de consumo e que não precisasse, por isso, ser sequer referida no texto positivo. O desgaste, posto que não instantâneo nem integral de um elemento, é, por que não, uma forma de consumo deste elemento. E se esse desgaste decorre da interação com o processo produtivo, então todos os requisitos do conceito de insumo estão preenchidos. Talvez os únicos elementos produtivos cujo consumo é efetivamente instantâneo e completo sejam energia elétrica e combustível. Inúmeros outros exemplos de insumos referidos na própria DNCAT 1 de 2001 não são propriamente consumidos imediata ou integralmente. Pensemos nas lixas e nas escovas de aço, por exemplo. O consumo desses materiais não é exatamente imediato. Antes ocorre por meio de um desgaste paulatino e bastante acelerado, de poucos dias ou mesmo horas, mas não instantâneo. Tampouco é integral, de modo que as respectivas matérias físicas desapareçam. Aquém disso, continuam fisicamente existentes, apenas que imprestáveis para o desempenho de sua função. Qual o limite temporal? Quão rápido deve ser o desgaste para que seja aceito como consumo? A meu ver, o único critério temporal seguro é o período de 1 ano, a partir do qual o fator produtivo assume a condição de ativo imobilizado. Desgastando-se em menos de 1 ano em razão de interação com o processo produtivo, tem-se um insumo. A pedra de toque está, pois, na causa do desgaste, a interação com o processo produtivo, e não na velocidade ou na intensidade do desgaste. A jurisprudência judicial comunga o entendimento, eu transcrevo um fórum recente aqui do STJ. Como se viu acima, o desgaste de todos os itens controvertidos nesses autos em razão do processo produtivo foi reconhecido pela própria decisão recorrida. A recusa ao creditamento decorreu da constatação de que esse desgaste não era imediato nem integral. Fato incontroverso, mas, a meu ver, irrelevante pelos motivos expostos acima. Entendo, pois, que o caso não é de anulação, mas de reforma da decisão recorrida. Voto assim pelo provimento do recurso com cancelamento do auto. É como voto. Só para deixar claro, quer dizer, a decisão recorrida não manteve as glosas por achar que houve uma análise deficiente ou incompleta de cada item. Né? Ela simplesmente manteve as glosas porque está trabalhando com um conceito de insumo que exige o desgaste imediato e integral. Mas o desgaste não é imediato nem integral, isso está reconhecido pela recorrente, a advogada reafirmou aqui da tribuna que o desgaste desses itens não é imediato nem integral. A questão é saber se precisa ser imediato e integral. Então, eu quero acreditar que, ao retornar para a primeira instância, a decisão vai ser mantida, porque ela vai simplesmente dizer, olha, esses itens não se desgastam imediata nem integralmente, são itens já conhecidos da fiscalização. Então, a questão é conceitual, matéria de direito, saber se a instantaneidade e a integralidade do desgaste é necessário para configurar bem como insumo. E por isso que eu, como disse no começo, estou
à vontade para avançar desde logo sobre o mérito, né? Sempre pensando na ideia de uma marcha, tanto quanto possível, sempre para frente do processo. Eu acho que o caso que, para mim, é de apreciar desde logo o mérito e estou votando para cancelar a autuação. Bom, perfeito. Muito obrigado, doutor Paulo. Parabéns pelo voto de preferência. Tem toda a razão, a questão da tese é essa mesma, né? Essa tese que a Fazenda tem defendido por longos anos, né? Porque o critério, tudo se desgasta. Tá? O plástico leva milhares de anos, mas ele vai se desgastar um dia. Então, é preciso, a Fazenda sempre se deparou com esse problema e precisava de um critério objetivo para informar os seus administrados aí, né? Então, o critério objetivo que a Fazenda adotou foi o do desgaste imediato. Isso é uma coisa bastante batida, né? Do ponto de vista filosófico, né, eu posso até discordar. Do ponto de vista prático, eu acho que é um critério bastante razoável, né? Então, assim, né, essa questão da tese que o doutor está colocando, para avançar na tese, eu não concordo, mas não é esse o ponto, do Paulo. A própria item que o senhor tratou no seu item no item B do seu voto, quando o senhor diz que a decisão recorrida, inclusive, reconhece esse fato ao analisar os laudos técnicos trazidos pela defesa, aí traz entre aspas aí, isso não é um trecho da decisão recorrida. Esse é o problema, doutor Paulo. Se o senhor for lá no relatório circunstanciado, esse é um trecho do relatório circunstanciado. Quando a decisão recorrida fala desse trecho aí, ela transcreve ipsilíteris, como de resto ela faz em relação a todos os outros trechos que eu sublinhei, né? Então, vai no item 2.1, se eu puder ir lá nas folhas, acho que as folhas 9 dos autos, no item 2.12 do relatório circunstanciado, está lá escrito: ambos os documentos são bastante detalhados, deixando poucas dúvidas quanto à aplicação no processo produtivo de embalagem, de papelão, de cada material que ensejou o crédito ICMS extemporâneo. Eu estou lendo no relatório circunstanciado, não estou lendo o trecho que o senhor transcreveu. Então, esse é o problema, né? Esse daí não é um trecho da defesa, com todo respeito, Paulo. Esse é um trecho do relatório circunstanciado que foi transcrito ipsilíteris pela defesa, como de resto a maioria dos outros itens da defesa foram. Então, nem se sabe se a defesa estava apenas transcrevendo ou se referindo ao relatório circunstanciado ou se era as suas próprias palavras, né? O seu próprio entendimento a respeito da matéria. Eu realmente não sei, né, se a decisão recorrida ela está se baseando na questão se ela de fato analisou esses documentos ou se ela simplesmente se referiu ao documento. Que a decisão recorrida está usando a tese da instantaneidade, né, isso aí eu concordo, não tenho dúvida de que ela está usando essa tese. Tá? Mas o problema é que eu vejo que manter uma decisão que não traz a sua fundamentação própria, e que a gente não sabe se ela está se referindo, meramente se referindo ao relatório circunstanciado quando analisa as provas, ou se ela está trazendo uma fundamentação própria, eu acho que é temerário. Né? O doutor viu que a decisão, e até o doutor colocou aí o seu voto, mas o doutor viu que o recurso ordinário, enfim, o recurso ordinário não, já na fiscalização, durante a fiscalização e na defesa, o contribuinte trouxe laudos, né? E qual foi o objetivo de trazer esses laudos? Que a tese do contribuinte é que existe uma especificidade do seu processo produtivo. Então, não é uma mera tese de que esses materiais já são batidos e, portanto, se pode analisar de antemão, né? Prima facie, aí, né? Sem realmente adentrar numa discussão do processo produtivo do contribuinte. Então,
esse tema também não foi analisado, ficou ao largo, porque o contribuinte não analisou esses documentos. Ele meramente citou esses documentos no seu voto através de parágrafos feitos não relatório circunstanciado, não eram de produção própria, né? Então, assim, eu estou bastante seguro de que não tem como manter uma decisão que cita meramente o relatório, copia meramente o relatório circunstanciado. Eu agradeço. Doutor Paulo, gostaria de falar alguma coisa? Se não, vou passar a palavra para o debate aí para os demais colegas, né? Dada o seu voto, que é bastante objetivo, bem claro e excelente redação, né? Muito obrigado. Vou passar, então. Doutor Paulo? Tranquilo, Perfeito. Estou aguardando. Doutor Márcio. Não, primeiro, parabenizar o Paulo pelo voto. Realmente a matéria é controversa. São vários julgados que tratam desse tema, inclusive no âmbito judicial. Todavia, eu entendo que não dá para a gente tratar em lote a quantidade de produtos que estão sendo analisados aqui nesse auto. São vários os insumos ou os produtos de material de consumo. A gente não consegue, com uma simples análise, sem ter um substrato melhor da DTJ, analisar em lote toda essa quantidade de glosas aqui, né? Acho que é interessante a gente ter realmente uma melhor fundamentação da primeira instância, para que depois a gente consiga tratar produto a produto que deve ser realmente tratado como glosa ou que a gente vai considerar como um produto que faça parte da produção, tá certo? Então, eu realmente parabenizo assim, pelo voto, realmente claro, preciso e direto. Todavia, eu entendo que a gente precisa retomar um passo para depois tratar produto a produto. Não dá para a gente tratar em lote todo esse material probatório que foi apresentado pela defesa e todo esse material que a FDT trouxe aqui para o processo. Muito obrigado, doutor Márcio. Doutor Eduardo, em seguida vamos ouvir a representação fiscal. Eu vou ser econômico nas palavras, em que pese o bem elaborado e, como já dito, objetivo o voto do doutor Paulo Roberto. Eu acompanho o relator. Eu acho que a gente tem que ter uma cautela nesses casos que, como a própria doutora Carolina colocou, envolvem muita particularidade, muita peculiaridade, né? Não que a argumentação do contribuinte, do fisco, a gente sempre leve em conta, tem que levar em conta, como no caso da Carolina, de que é caso de nulidade, não tem prestação jurisdicional. A gente poderia discordar, claro, como fez o doutor Paulo Roberto. Mas eu acho aí que está claro que não foram repisados argumentos que contradissessem aquilo trazido nos laudos, nas provas. Eu acho que por uma questão de cautela deve o processo voltar à primeira instância para resolver essa questão. Acho que é caso mesmo de nulidade. Muito bem, temos um consenso aqui, mas vamos ouvir primeiro a doutora Maria Cláudia Silveira. Parabenizo ao Dr. Maluf, ao Dr. Paulo, pela ambas as análises, eu acredito serem bem relevantes. Acredito que o Dr. Paulo fez uma análise realmente de direito, que cabe aqui nossa reflexão, porém eu concordo com o relator. A representação fiscal pensa que é melhor sanear, né, o processo e essa deficiência no julgamento antes de prosseguir, né, a fim de que mais para frente, lá em outra instância, na Câmara Superior ou até mesmo no Judiciário, isso enseje qualquer nulidade. Então, a proposta do Dr. Maluf é bastante coerente. Já ouvimos a representação. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Eu acho que nós estamos em condições de encerrar os debates, né? Vamos, então,
proceder ao julgamento em seguida. Os votos já estão registrados. O relator, né, está propondo a anulação da decisão. Né? Temos aí um voto de preferência do Dr. Paulo Roberto Andrade, né, que dá provimento ao recurso ordinário. E então eu vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença. Dr. Márcio e Dr. Eduardo. Vamos iniciar a votação. Votação realizada. O processo de Klabin S.A., AIN 4.145.283, teve o seu recurso ordinário conhecido e anulada a decisão e acolhida a preliminar de mérito para anular a decisão recorrida, em decisão não unânime. Esse foi o nosso processo de hoje. Eu agradeço a presença da doutora Carolina, doutora, já falo, Menegui, né? Doutora Carolina Menegui, exatamente. Tenha um bom dia, doutora Carolina. Vamos encerrando por aqui, por hoje. Bom dia, jogadores. Obrigada. Esse foi, então, o nosso único processo de hoje, né? Eu agradeço pelos debates, pela participação, sempre instrutiva, sempre... a gente sempre tem aqui sai dessa Câmara aprendendo alguma coisa, né? Discutindo coisas interessantes. Isso é a grande beleza aqui do direito, né? Do trabalho no contencioso, no tribunal, no TIT não é diferente. Temos sempre juízes de muita qualidade e o TIT tem essa vantagem, né? Os juízes que vêm, os que participam das câmaras, os que vêm, substituem, tudo são juízes de altíssima qualidade, capacidade, trazem sua experiência, né, seu conhecimento. Então, isso é o que enriquece, né, o trabalho que é feito aqui, os debates e, no final das contas, o voto, a decisão que é tomada, né. Então, eu vou agradecer ao Dr. Paulo Roberto de Andrade, Dr. Márcio Fernandes Lima, pela presença no julgamento de hoje. Voltem sempre, né? E a gente tem de praxe aqui nessa Câmara a passar a palavra para as considerações finais. Hoje eu vou passar a palavra primeiro para o Dr. Eduardo, que já é conhecido, e depois em seguida para os demais aqui, que já conhecem a sistemática, né? Mas apenas um agradecimento final e, enfim, considerações finais. Muito obrigado a todos, doutora Maria Cláudia, muito obrigado pela participação, doutor Eduardo, e eu vou, então, passar a palavra para as considerações finais aqui. Doutor Eduardo. Eu parabenizo mais uma vez os dois votos, sejam bem-vindos, doutores Paulo Roberto, doutor Márcio, e a doutora Maria Cláudia continue com a gente aí por várias outras sessões, e que todos os senhores tenham uma ótima semana. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor Márcio. Bom, agradeço a todos aí, agradeço pela felicitação, doutor Eduardo, doutor João. É uma honra estar aqui com vocês. Minha primeira substituição aqui nessa primeira Câmara. Foi um prazer estar aqui nesta sessão e estou aprendendo muito com os senhores. E obrigado a todos, parabéns pelos votos e tenham uma boa semana. Um bom feriado também. É verdade, né? 200 anos da independência, né? Sim. Não podemos deixar isso de uma forma... Não temos aqui a presença do Dr. Jandir, né? Que muito provavelmente falaria... que é o arauto, né? Ele ganhou o posto de arauto aí
datas comemorativas, das reflexões, né, que isso gera, né? Trouxe na última sessão a notícia de que nós estávamos comemorando o Dia do Perdão, né? E realmente é sempre importante lembrar, né, desses momentos. Então, não sei se o doutor Eduardo sabe se tem alguma data comemorativa no dia de hoje, mas, enfim, estamos aí diante de um feriado que é de suma importância, né? Acho que hoje pode ser a data da saudade do doutor Jandir, né? Que não nos traz a data a ser comemorada. Então, fica sempre na ausência dele esse lamento. Perfeito. Mas muito bem, obrigado pela lembrança, né? Vamos então comemorar esses 200 anos de não tanta independência, né? Não tanta independência. De Portugal, sim, né? Mas eu acho que continuamos dependentes do mundo desenvolvido. Mas vamos andando aí, né? Sempre para frente, né? É isso que importa. Doutor Paulo Roberto. Presidente, queria agradecer imensamente a oportunidade. Eu sei que o número de suplentes é bastante grande, né? Mas eu tenho procurado ser um suplente bastante disponível, então, porque quero viver assim, com intensidade essa experiência de atuar no TIT. Então, estou à disposição para outras oportunidades. Vai ser um prazer participar novamente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Maria Cláudia, fechando as considerações finais. Agradeço aí a oportunidade de participação, sempre mesmo com apenas um processo, né, podemos aprender aí bastante, e obrigado ao doutor Paulo, doutor Márcio, sempre serão bem-vindos nessa Câmara, porém o doutor Maluf esqueceu-se de perguntar uma coisa bastante relevante aí, né, que seria o time que os doutores torcem, porque ele considera que, assim, se não forem tricolores, no caso, a participação na discussão fica comprometida. Só um detalhe, doutora Cláudia. Não só ficar comprometida, como a pessoa não volta. Então, não adianta comentar que está à disposição, né? Pressuposto é a agremiação. Então, com a palavra, doutor Paulo Roberto, para se esclarecer. Eu sou São Paulino, graças a Deus, mas tenho certeza que o presidente... Pode voltar sempre, no caso. Pelo jeito, acho que eu não vou voltar, né? Sou corintiano. Doutor Márcio é corintiano? Certo. Corintiano. Aí não dá não, hein? Pelo jeito, acho que vai ser minha primeira e última. Estaremos no Morumbi quinta-feira sofrendo, presidente. É uma brincadeira, porque todos aqui são São Paulinos, com exceção da doutora Luciana, que é flamenguista. Então, eles falam que é requisito aqui para a Câmara. Estamos muito mal no Campeonato Brasileiro, mas continuemos, né? Estamos vivos. É quinta-feira. Essa Câmara tem tido a sorte, o privilégio, né, de ser uma Câmara São Paulina. Eita, desculpa, minhas cachorras. O cachorro adorou, é São Paulino também. Ele gostou, elas são duas. E há vários mandatos, né? Desde que o doutor Bertolucci é conhecido corintiano, né? Mas aí, depois do doutor Bertolucci, ela passou a ser São Paulina, a Câmara, né? Com o doutor que veio em seguida, né? E a gente já é o segundo mandato aqui, né? Nesse segundo mandato, a gente teve a introdução de um elemento estranho, né, na Câmara, uma flamenguista. Mas ela entrou pelo critério aí da cota, né? Da cota. Da cota. Mas a gente brinca. Então, tá bom, brincadeiras à parte, obrigada a todos aí, até a próxima oportunidade. Obrigado, doutora Maria Cláudia. É sempre válido, né? Essa descontração é sempre válida. E bom feriado a todos, né? Amanhã é um feriado no meio da semana, mas já tá valendo, né? Com bastante chuva, pelo que ouvimos dizer, mas... Bom feriado, então. Tenha uma boa semana também, né? Ainda temos trabalho essa semana. E até a próxima sessão. Vamos, então, ficando por aqui. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas.
do dia 6 de setembro de 2022. Estavam presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, né, Dr. João Maluf Júnior, e os demais juízes, Dr. Márcio Fernandes de Lima, Dr. Eduardo Soares de Mello, Dr. Paulo Roberto Andrade, e a representante fiscal era a doutora Maria Cláudia Silveira. Eu agradeço a todos, tenham uma boa semana, um abraço. Boa semana, Prazer. um abraço. Um abraço. Boa semana a todos. Boa semana.